Fala pessoal, como tá o dia de vocês? Espero que bem, hein? Hoje eu tô móvel, tô gravando móvel, tô na correria danada. Eu tive um insight aqui, né? Uma ideia maluca. Vou tentar colocar para vocês em perspectiva. Primeiro de tudo, eu gostaria de quem não é inscrito no canal, já se inscreve aí, né? Deixa o teu like, tá legal? E o seu comentário, isso é muito bom, ajuda o canal a ir para frente. E a ideia aqui é divulgar informação, certo? Então vamos lá. O tema que eu vou falar hoje é um pouco polêmico, né? Ele é bem complexo e envolve aí muitas partes. Então vou colocar a minha opinião sobre isso, né? Assim como hoje eu estava escutando uma palestra, né? E a pessoa na palestra falou assim, ó, uma palestra não visa solucionar problema. Assim como meus vídeos aqui. Ela visa abrir o olho pro problema, identificar o que está acontecendo e procurar solução pro acontecimento, tá? A mesma coisa eu faço aqui. Eu tento despertar dentro de vocês ideias, conceitos e fazer com que isso faça vocês pensar e adquirir consciência própria. É muito fácil pensar pelos outros, né? O cara tem uma ideia, você defende ela e não entende o porquê que ela acontece. Bom, eu vou falar hoje sobre as crianças de hoje em dia, sobre o que acontece no geral e o que isso tem a ver com o plano espiritual. Olha só, eu já falei em diversos outros vídeos que eu não acredito que exista bem e o mal, ou seja, o céu e o inferno. Eu já disse isso para vocês, repito aqui, é uma opção e uma concepção minha, é uma ideia que eu tenho por tudo que eu já vivi, pelos lugares que eu já fui, pelas pessoas que eu converso. Então eu não acredito em céu e inferno. Também não acredito num Deus punitivo, enfim. Eu tenho uma crença muito diferente, né? Tem um seguidor ali que falou para mim falar sobre Cristo. Eu até tô relutante sobre o que eu vou falar dele, porque eu vejo Cristo como um ser humano iluminado, muito inteligente e que trouxe muito princípio pra gente, princípio de moralidade, princípio de vida, ensinamento e tudo mais. Bom, e tem gente que acha que é um ser divino. Opinião de cada um, né? Eu tenho a minha e não me esquento muito com isso, né? Eu procuro divulgar para as pessoas, respeito a opinião de todo mundo. Eu acredito que ninguém deve ter uma ideia imposta na cabeça, né? Por isso que eu jogo as ideias e a pessoa vai entendendo. Mas enfim, vamos lá. Criançada de hoje. No meu tempo, eu fui criado de uma maneira mais ríspida, né? Ou seja, tinha que levantar cedo, tinha que estudar, tinha que trabalhar com meu pai. Se eu respondesse meus pais, eu tomava a mão na orelha. O negócio era complicado. Professor, a gente tinha que ter total respeito, senão o negócio se entortava. Se a gente estudasse, a gente passava de ano. Se a gente não estudasse, tomava bomba. Se ficasse no meio a meio, passava para recuperação, né? Segunda chamada, como diz os mais antigos aí. Mas não era um negócio muito legal não, porque quando você ia pra segunda chamada, ficava meio que passou na marra, sabe? Mas hoje a coisa tá ficando muito fácil pra criançada. Então eu li um livro onde o autor ele escreve assim: uma geração que criou os filhos de maneira rígida cria uma geração forte. Uma geração que cria os filhos de maneira amena, amenizada, cria uma geração fraca. Então, quem passou por aperto virou a geração ferro. Quem está vivendo a mordomia vai virar a geração cristal.
Ângelo, você tá pegando pesado, você tá falando isso, tá falando aquilo. Olha, eu sou contra maltrato de criança, eu sou contra espancar uma criança, eu sou contra o trabalho infantil, tá? Não acho certo. Eu acho que tem moldes para uma criança trabalhar, né? Por exemplo, uma criança que queira trabalhar para ajudar em casa, ela pode ser um menor aprendiz, ela tem que ter uma carga horária menor, né? Ela deve ser remunerada por isso, eu concordo, e ela deve estar na forma de aprendizado, porque o cérebro de uma criança é igual uma esponja quando cai na água, ela absorve tudo, né? Ela tenta absorver o máximo que cabe dentro dela. Então a gente tá aqui para evoluir. Ah, mas a geração de hoje é videogames, que cara, videogame é muito legal para distrair a cabeça, o celular é muito legal para distrair a cabeça, o computador é muito bom para dar risada, mas isso não pode ser vida. Isso não pode ser vida. A gente tem muita coisa aqui em volta, tem muito lugar para ir, muitas pessoas para interagir, muito conhecimento para ser trocado, e a gente esquece disso. Então as crianças de hoje, né, eu falo porque eu também tenho filho pequeno, né, a gente procura paparicar eles demais, procura amenizar o que chega neles. E aí quando chega na idade de adulto, né, que passa os 18, 19 anos, vê que a coisa é mais complicada. Vê que as pancadas vêm, né, e aí ele não tem estrutura para aguentar. Falo com autoridade porque eu tenho 6 filhos, né, os 4 primeiros, eles já são mais velhos, né? De 20 anos para cima, 21 para cima. E de 21 a 26, né? Então, imagina. 27, né? Perdão. Então eles já têm bastante bagagem. 2 estão casadas, né? E a água bate na bunda. E aí eu tenho que sair nadando. Não tem conversa. E o que eu prestei atenção em tudo isso? Como a gente cria. Por exemplo, meu menino tá passando um aperto na escola, tá sofrendo bullying, né? Tem um amiguinho dele lá, amiguinho não, né? Um coleguinha de sala que fica tirando sarro, zoando, aqueles valentão que a gente conhece. E eu falei pra ele, ó, primeiro você fala com a professora, né? Seja pacifista, fala com a diretora, fala com o coordenador e tal. Se não tiver resultado, infelizmente você vai ter que enfiar a mão na cara, vai ter que revidar. Não para ser agressivo, não para ser bad boy, nada disso. Só para se defender, para se impor. Enquanto você não fizer isso, ele vai ficar te apurrinhando. E aí, nessas conversas que a gente teve, ele é pacifista, ele não quer brigar. E ele está sofrendo com isso. Isso tem dado para ele uma situação bem complexa. Assim, de mental, física, emocional, ele tem ficado muito tristonho. E isso tem derrotado ele. Ele mesmo se derrota. E aí, eu falo pra ele, revida. Se o cara vier, fala não quer, mas dá um casco na orelha. Faz jiu-jitsu, treina. Né? Tem condição, não precisa machucar, mas dá um tranco. Põe respeito. E aí eu me peguei analisando, eu vi que a culpa disso é minha também. Porque quando eu era moleque, meu pai me ensinava, né, meu pai, minha mãe, que assim, se apanhou na rua, vai apanhar em casa. Se bateu na rua, fica só de castiguinho aqui em casa. Agora, se provocar, vai ficar de castigo e vai apanhar. Então, quer dizer, eu tinha que me defender. E aprendi. E eu não quero fazer isso com eles. E eu tô tornando eles umas crianças fracas. Agora eu comecei a apertar. Falei, não. Tá na hora de apertar, tá na hora de botar ele no lugar dele. Não é machucar o menino, mas é botar ele no lugar dele. E é assim que a gente vai ter que fazer. A gente vai ter que botar a outra pessoa no lugar dela. Eu vejo muita criança, né? A mãe, o pai, ai papinha, ai não sei o que, ai não come isso, ai não come aquilo. Cara, tá virando uma geração cristal, tá virando uma geração sem continuidade, sabe? Sem autoridade, né? Eu vejo aí mulheres trocando pneu de carro na rua, não que isso tenha um problema, mas cadê o cavalheirismo?
Cadê os homens? Homens que faziam isso? Muito raro, né? Então, o que eu queria falar? A maneira de criar. O que é a maneira de criar? Se você é católico, leva na igreja católica. Se você é evangélico, leva na igreja evangélica. Ensina os princípios, ensina a moralidade. Se você é espírita, leva no centro, mostra para ele. Você dá um bando, não importa, leva a criança, não impõe, mas leva e mostra. Ensina, mostra os princípios. Porque só assim a criança vai ter elementos o suficiente para poder tomar a decisão do que ela quer. Tá? Criança não deve trabalhar pesado? Não. Mas pode ajudar em casa lavando uma louça, arrumando um quarto, catando os brinquedos, limpando o quintal, pegando o cocô do cachorro, botando ração pro cachorro, água pro cachorro, pro gato, sei lá, o bicho de estimação que tiver. Em casa tem gato e galinha. Meu menino cuida, o mais velho, né, dos meninos agora, cuida da galinha e o outro cuida do gato. Ele é até meio assim, até por causa do autismo e tal, mas a gente pega no pé. Para quê? Para saber o valor da responsabilidade. Ângelo, o que a espiritualidade tem a ver com isso? Bom, a espiritualidade negativa, que quer ver você para baixo, irritado, nervoso, cansaço, para poder sugar a tua energia, porque a tua energia fica igual a deles, ela vai te apunhar para você fazer isso. Desculpa. E a espiritualidade que quer que você evolua, que você cresça, vai te dar força para você ir para frente. Só que, concorda comigo? Ficar sentado no sofá sem fazer nada, assistindo televisão ou jogando no celular, não é muito mais gostoso que ter que ir lá, limpar, arrumar, fazer isso e aquilo, toda aquela trabalheira? É. Por isso que Cristo ensinou assim, ó, todo mundo quer passar pela porta, mas pela porta larga, não pela porta estreita. Porque a porta estreita exige trabalho, exige dedicação. E é assim que funciona. Meu ponto de vista, a geração que está sendo criada agora, daqui a uns anos, quando elas assumirem o nosso papel, vai ter problema. Eu vi um vídeo assim, se você não sabe fazer algo, liga pro seu pai. Se ele tem mais de 40, ele é o cara super mega blaster que vai saber resolver os problemas. Concordo. Porque ele viveu uma série de problemas, ele viveu uma série de pancadas. Se você quer cozinhar bem, olha para sua mãe. Se ela já tem, né, idade de ser mãe, ela já sabe cozinhar bem melhor que você. Aprenda, interaja. Sabe? Tenta ensinar propósito e valor para os seus filhos. Não deixa uma geração fraca, não. Você não é tão perdido. Tá? Eu vi uma frase assim, se você não quer entupir os bueiros da sua cidade, não jogue o papel da eleição no lixo, que o lixo entope. Já começa aí a confusão toda. Aí a gente fica pensando, né? Pô, e aí? Eu sei que esse assunto é muito complicado, é muito polêmico. Ah, mas criança não deve trabalhar, não sei o que. Cara, eu entendo todas as razões de todo mundo, parabéns a quem pensa assim. Mas eu não morri por ter trabalhado quando criança. Fiquei cansado, mas não morri. Não deixei de jogar bola, não joguei de soltar pipa, não deixei de sair, de namorar, tudo isso. Mas eu tinha as minhas obrigações. Hoje eu sei exatamente como eu vou me comportar em cada coisa. Só que às vezes eu contrato alguém para trabalhar aqui com a gente na empresa e o cara chega ali, porque eu não posso trabalhar tal horário, porque eu não sei o quê. Blá, blá, blá. Cara, a gente só queria trabalhar, cara, e ganhar dinheiro. Se lasque no horário. Hoje eu fiquei. Tá bom? Geração de hoje versus geração de ontem. Não tem nada de errado. A única coisa que tem é a forma de lidar e de entender tudo. Tá? Pensa sobre tudo isso que eu falei um monte de coisa, eu falei assim, eu fui e voltei no assunto, para que vocês busquem uma verdade dentro de vocês, busquem uma opinião de vocês e não siga qualquer uma opinião. O pessoal que estuda aí faculdade, eu sou marxista, mas vai estudar a vida de Marx.
Ah, eu gosto de Bob Marley, eu gosto de Bob Marley. Cara, vai estudar a vida de Bob Marley. Vai entender o porquê que ele falava aquelas coisas. Ah, puta, eu curto muito o Eminem, então escuta o que o Eminem canta, o porquê que ele canta assim. Vai conhecer a vida do cara. E assim com porrada de gente, né? Tá bom? Gente, um ótimo final de semana e até semana que vem aqui no De Carona com o Ângelo. Não esqueçam, curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Tá bom? Beijo no coração, vamos evoluir? Bora lá? Tamo junto!